Oi, e aí, tudo bem? Lembrando você que hoje é o vídeo de segunda-feira, que sai todas as segundas-feiras às 11h30, e quinta-feira sai o vídeo também às 11h30, que são os vídeos de viagem das aventuras de Deus pela Terra, e toda segunda-feira 11h30 e toda quinta 11h30. Como assim, Luca? Um canal cristão vai falar sobre sexo? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas eu acho que é muito importante que você saiba disso, que não foi o MC Catra que inventou o sexo. Não é só funk que fala sobre isso. Quem inventou o sexo foi Deus. O problema é que nós só ouvimos falar sobre o sexo corrompido pelo egoísmo do homem, sobre sexo usado por consumidores. Ouvimos falar só sobre o sexo usado como uma ferramenta para o seu prazer, sobre sexo como um negócio, um objeto ou um programa de fim de semana. E por isso muitas vezes nós não acreditamos que exista o lado divino do sexo. Então resolvemos não falar sobre isso. Eu não sei se você é cristão ou não, mas eu realmente espero que você não seja. Eu espero que a maioria das pessoas que assistirem esse vídeo não seja cristão. Esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas que acreditam que Deus é um tapado, egoísta, tentando privar a humanidade dos seus prazeres. Mas se você é um cristão ou se você não é um cristão, eu quero te contar como a Bíblia começou. Sabe a Bíblia? Esse livro aí religioso, esse livro que fala sobre Deus, esse livro que fala sobre todas essas regras. Então, a Bíblia começa assim. A Bíblia começa com um homem declarando um poema para uma mulher. E a Bíblia diz que Adão olhou para Eva e disse: essa sim é osso dos meus ossos, essa sim é carne da minha carne. Isso poderia ser um poema ou uma canção, algo assim. Mas o impressionante é que no momento que esse homem diz esse poema para a mulher, ele está pelado, ele está nu. E a mulher dele também estava. E o mais incrível ainda, os dois estavam na presença de Deus. E depois que isso foi dito, Deus olhou para o homem e ele os abençoou e disse: faça frutos e multiplicai-vos. E eu não acredito que é possível que isso aconteça correndo pela praia, ou subindo numa árvore, ou pescando. Deus mandou os caras fazer sexo. Foi Deus que criou o sexo. Ele mandou o homem fazer. E também depois na Bíblia tem um versículo, olha o que a Bíblia diz, Provérbios 5, 18 e 19. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é a gazela amorosa, a corça graciosa. Que os seios da sua esposa o satisfaçam sempre. E você seja cativado por seu amor todo o tempo. Na Bíblia fala do seio da mulher. E depois tem os cantares de Salomão, que vem logo depois de Eclesiastes, e que descreve a relação entre um homem e uma mulher. Se você não leu ainda, eu te indico a ler. O grande problema sobre o sexo é a banalização do sexo. Deixa eu te dar um exemplo. Se o sexo fosse dinheiro, com a pornografia, com a prostituição, com a banalização do tal, ele seria uma moeda totalmente desvalorizada. Por quê? Porque não existe mais valor. O sexo já não é mais precioso, o sexo é fácil de encontrar, o sexo é fácil de fazer. Não existe valor nisso. E como algo tão precioso perdeu o valor assim? O problema é que hoje o sexo é visto apenas como uma forma de obter prazer, quando o propósito original de Deus era para dizer para uma pessoa que eu pertenço totalmente a você, exclusivamente a você. E é por isso que eu defendo o sexo apenas dentro de um casamento. Porque um casamento, você não fará sexo por consumo. Você não fará sexo tentando convencer alguém a ficar com você. Você fará sexo se entregando a essa pessoa e dizendo que ela é única para você e você é único para ela. Relacionamentos que não são baseados em uma aliança, que não são baseados em uma promessa, que não são baseados em um compromisso, é como um relacionamento com um vendedor. Nós temos um relacionamento, mas se eu encontrar alguém que satisfaça melhor as minhas necessidades do que você, eu vou procurar essa pessoa e eu vou ficar lá com ela. Ou você se ajusta ou eu vou embora. Já um relacionamento baseado em uma aliança diz: eu me ajustaria a você porque esse relacionamento é mais importante. Deus fez o sexo pensando em você, como ele também colocou essa possibilidade de sexo só dentro do casamento, também pensando em você. Porque ele não estava pensando só em você ter prazer, mas ele estava pensando em você por completo. E ele vendo todas as situações, ele saberia que sexo baseado em um relacionamento e uma aliança seria muito mais saudável para você no completo. E é por isso que a Bíblia diz que o sexo deve ser feito só relacionamento dentro de uma aliança. Mas você diz assim: mas eu amo essa pessoa, eu amo meu namorado, nós vamos ficar juntos para sempre, nós vamos nos casar. Mas a verdade é que você não tem uma aliança até que você tenha feito uma aliança. É como se você falasse assim: não, eu vou viajar semana que vem. Até o dia que você acorda pela manhã, o dia que você deveria viajar, e você fala assim:
não vou viajar. Tava tudo confirmado, você comprou a passagem, você ia viajar até o dia que você decidiu que você não iria viajar. Um relacionamento baseado em uma aliança protege você para que você seja quem você é. Já um relacionamento fora da aliança é baseado em performance, naquilo que a pessoa pode fazer por você e na possibilidade de encontrar alguém melhor do que ela para satisfazer você. Ah, mas eu preciso saber se a pessoa é boa antes de eu me casar com ela. Aí o perigo é que você está entrando em um relacionamento consumista, onde o relacionamento precisa ser baseado naquilo que a pessoa pode fazer por você ao invés daquilo que você pode fazer por ela. E o casamento consiste em você se entregar para alguém e fazer essa pessoa feliz. E o problema quando se começa um relacionamento sexual fora da aliança é que vocês acabam juntos aprendendo a viver um relacionamento consumista e não parceiros para a vida toda. Deus criou o sexo para ser feito entre duas pessoas que se comprometeram a estarem juntas para sempre. E isso deixa a vida e o sexo muito mais bonitos. Como Keller disse, não é o amor que mantém o casamento vivo. É a aliança, é o compromisso, é a promessa, é o casamento que mantém esse amor vivo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus te abençoe. A gente se vê quinta-feira e falou!